Bom, vamos lá ao resumo do capítulo 4 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Do que, do que trata esse capítulo? Trata de um trabalho longo, de um trabalho prolongado, não é um trabalho curto, de uma reunião mediúnica para tratamento dos espíritos sofredores, dos espíritos perturbados, né? Diz o capítulo que esse tratamento não é um tratamento que se resolve rapidamente, né? Não tem um auxílio produtivo com muita celeridade. Demanda um tempo prolongado, demanda carinho, demanda muita paciência e muita tolerância. Nesse capítulo, logo de começo, são admitidos 4 encarnados para participar da reunião mediúnica, né? Vem um senhor de certa idade e uma jovem senhora se fazem acompanhar cada um de um dos seus familiares. Eles entram na reunião mediúnica permanecendo em algum canto da sala, sem participar daquele círculo de uniões de energias mentais dos médiuns com a espiritualidade superior. Posteriormente é franqueada a entrada de uma legião, mais uma multidão de espíritos perturbados e sofredores, né? Eles chegam fazendo algazarra, fazendo barulho, conversando alto, mas quando entram em contato com essa energia que nos referimos, de ligação mental, de energias superiores, de pensamentos elevados dos médiuns, vinculados aos espíritos superiores, eles emudecem de pronto. André Luiz os compara, fazendo uma analogia, eles são como mariposas em volta de uma grande luz, né? Com certa confusão mental, chegando a fazer barulho, mas quando chegam em contato com aquela energia, eles permanecem em silêncio. Quem são esses espíritos que são atendidos nas reuniões mediúnicas? São os espíritos que nos acompanham, são os espíritos que acompanham os encarnados, que vêm participar dos estudos, né, do salão no qual são realizados os estudos nas casas espíritas. E pela renovação mental dos encarnados que buscam melhorar o seu comportamento, assimilam aquela ideia dada pelos palestrantes espíritas, sendo a palestra de conteúdo espírita elevado, e também podia ser em outros templos, são desligados esses vínculos com os espíritos inferiores, né? Às vezes esses espíritos que nós são sofredores, né? Nenhum desses participantes da reunião veio de forma compulsória. Alguns veem, mas nem em regra são mais raros. Mas nessa reunião, né, o livro sempre quer retratar mais ou menos a média do que acontece nos centros espíritas. Então não vem ninguém forçado, eles todos estão seguindo voluntários nesse tratamento, né? Digamos assim, ou convidados, eles participam. Outros espíritos que desligados da gente, eles não ficam satisfeitos, vão para o lado de fora da casa espírita, esperando uma nova oportunidade para se vincularem a nós. Ora, então vejam aí o grande valor que tem os trabalhos de estudo das casas espíritas, porque os oradores, os palestrantes, eles são como técnicos de eletricidade, desligando essas tomadas mentais, essas tomadas de ligações energéticas menos dignas. Então vejam aí o valor que há para esses estudos realizados nas casas espíritas, né? Bom, às vezes o encarnado ele não sintoniza com o conteúdo, ele então adia o seu próprio progresso espiritual, e muitas vezes os espíritos inferiores, eles, através de uma energia entorpecente, provocam o sono nos encarnados justamente para lhes adiar a possibilidade de um progresso espiritual significativo, né? O que são então esses vampiros? São o vampirismo. É um vínculo com os espíritos inferiores através de ideias vinculadas às paixões que sugam de nós
as energias vitais que nos sugerem ideias equivocadas, como diz nos livros dos médios, que às vezes num processo de fascinação pode ter consequências graves. E também eles trazendo pensamentos inadequados, sendo pensamento vivo, trazem às vezes bactérias, e isso tudo nos contamina a alma, sendo também a fonte, frequentemente, das nossas doenças, até de natureza física, né? Então, vejam aí a importância de nós cultivarmos, né? De realizarmos o cultivo de uma vida digna, de uma vida moral elevada, porque, do contrário, se nós não buscarmos nos melhorar moralmente, o desencarne nosso não vai surtir nenhuma espécie de transformação, nenhuma espécie de libertação das ideias indevidas, porque os nossos pensamentos permanecerão atrelados a situações, aos erros, a pessoas, às coisas, né? Vinculados de forma até muitas vezes cristalizada em pensamentos, em ideias inferiores, demonstrando a enfermidade, causando a enfermidade da nossa própria alma. Então, as nossas doenças, elas podem passar para o plano espiritual e ficarem registradas em nosso perispírito. O perispírito permanece doente, alimentada essa doença pelos próprios pensamentos que a geraram durante a vida, caso não haja uma melhora desse pensamento. Então vejam a importância desses estudos, porque eles têm por finalidade a renovação mental nossa, e a renovação mental é a renovação da vida, é a renovação que importa, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, caso haja um interesse de um ou de outro, ou de ambos, de se melhorarem, né? De seguirem mais ambientados a energias espirituais superiores, de forma que possam renovar os seus próprios perispíritos. André Luiz, então, Aulos vai participar desse círculo de união do trabalho mediúnico a ser desenvolvido, e André Luiz, então, aproveita a oportunidade para, digamos, observar mais as deficiências das pessoas que serão ali atendidas. Ele quer até usar o psicoscópio, e o Aulos lhe diz previamente que não há uma necessidade, porque nós trazemos as marcas das nossas doenças, as marcas das nossas ações, as marcas das nossas obras, dos nossos pensamentos, ficam estampadas literalmente no perispírito. Não há necessidade de usar o psicoscópio para os espíritos, digamos assim, necessitados, porque o perispírito dele carrega exatamente as obras que eles praticaram, estão registradas nele, pelas enfermidades, enfim, pelas dificuldades. Porque quando o André Luiz vai observá-los, eles estão numa nuvem cinzenta, escura, densa, móvel, e ele observa os perispíritos, eles têm as mesmas doenças que as pessoas do corpo físico têm, né? E tem feridas, algumas estão com membros paralisados, membros lesados, mutilados, e tem todas as doenças características das pessoas enquanto estão encarnadas. Sem usar o psicoscópio, André Luiz verificou que realmente era de bastante facilidade identificar os problemas que cada um deles especificamente carregava. Então, eles tratam de dois casos especiais. O primeiro de alguém que, durante a encarnação, esteve por um processo obsessivo significativo de um espírito inferior que entendia bastante do processo de memória. Por quê? Quando Hilário vai conversar com ele, pergunta o nome dele, ele faz todo o esforço possível, mas é infrutífero o esforço que ele faz, porque ele não lembra nem o nome dele, ele não lembra nada, ele não sabe nem quem ele é. Hilário se espanta com aquela situação, e vem um amigo espiritual mais entendido daquele trabalho,
e já tendo realizado trabalhos antes, tem mais experiência. Ele diz que o mais provável é que ele tenha sofrido um processo obsessivo significativo que continua, mesmo depois dele ter morrido. Um processo obsessivo tão dominante, tão significativo, antes dele desencarnar, que continua durante o desencarne, porque a morte é simplesmente a continuação da vida. Mas ali naquele tratamento, iniciando aquele tratamento, ele vai melhorar. Porém, não é um tratamento rápido, é um tratamento de longo prazo, exige muito carinho. E assim como para os espíritos que estão ali presentes para socorrê-lo, também para o dialogador da reunião mediúnica e para os médiuns, ele é uma incógnita. Porque se o dirigente perguntar para ele qual que é o seu nome, ele não vai saber dizer. O processo mediúnico ainda não o fará melhorar. O tratamento dele vai ser um tratamento dado diz o livro literalmente, de alguém com uma debilidade mental significativa. Então é um processo que realmente demanda um longo prazo. O outro caso não é de um processo obsessivo de um desencarnado que durou um longo trecho de vida e que continua pós-morte, né? É de um próprio parente encarnado que deu uma sugestão de pensamento inadequado, né? E esse pensamento gerou frutos e continua gerando frutos após a morte do seu ente querido. Era um filho. No plano espiritual, como ele está? Esguio, né? Ele está esguio, muito entristecido e tem um braço como se fosse um galho seco, um braço rígido. Perispiritualmente tem um braço rígido, um galho seco, né? E André Luiz põe a mão na testa dele para identificar qual que é a causa, identificar as razões. André Luiz está sondando o caso sem utilizar o psicoscópio. Então ele vai sondar esse irmão. Ele chega e verifica que ele havia sido um estivador muito forte do cais, né? De alguma região portuária no Brasil. Então, o que acontece? Ele também era um alcoólatra inveterado, bebia demais, né? E o pai dele, certa vez, foi censurá-lo justamente pelo excesso de bebida que ele bebia com muita frequência. Então ele agrediu o pai com uma bofetada no rosto, estando alcoolizado. E o pai, né, sangrou e disse: maldito sejas, que teu braço se transforme num galho seco. Mas ele disse com uma veemência tão forte que criou uma sugestão, um caráter hipnótico na ideia, que marcou aquele espírito de forma continuada. Ele saiu de lá com aquela sugestão, né? E carregando algum grau de remorso, foi beber para esquecer e não esqueceu. E além de tudo, sofreu um acidente num bonde antigo, uma cidade brasileira que tinha bonde. Ele se acidentou, perdeu esse braço e levou a vida sem o braço, um trecho longo de vida sem o braço. Mas quando ele desencarna, o braço reaparece, porque o perispírito reflete a ideia que nós possuímos, né? Vejam, ele, apesar de ter levado vários anos sem o braço, isso não foi suficiente para que ele colocasse na cabeça dele que ele não tinha braço, para que ele se manifestasse sem o braço no plano espiritual, não. Mas a sugestão do pai, quer dizer, uma pessoa encarnada, por um momento dizendo uma palavra ríspida, severa, com um caráter que ele recebeu, o doente agora, né, o filho, recebeu como se fosse uma espécie de ordem, ele marcou para sempre não, né, porque ele está ali justamente, mas marcou por um longo prazo essa sugestão paterna, e ele recuperou o braço no plano espiritual. No plano encarnado ele não tinha braço, perdeu o braço depois desse episódio, mas recuperou o braço e apareceu com o braço como um galho seco. Então veja, no primeiro caso, um processo obsessivo de longo prazo
que exerce um tal domínio na pessoa que continua após a morte da pessoa, a ponto dela não se lembrar nem de quem ela é, do que viveu, não lembra nada da vida dela. E o outro de uma sugestão rápida de um encarnado próximo, levando também às consequências significativas. Em ambos os casos, o tratamento vai ser longo, o tratamento exige muito carinho, exige muita atenção, paciência dos espíritos superiores. E ambos, se manifestarem no médium, o médium vai ter as mesmas sensações que os espíritos comunicantes têm. O médium vai não saber dizer qual é o nome, o médium também vai sentir o braço como um galho seco. Então é isso que trata do assunto, né? Observado esses espíritos, André Luiz, então Aulus convida André Luiz a observar não mais os espíritos inferiores, mas o que acontecerão com o dirigente, com os médiuns da reunião. É isso aí.